Vamos começar então a fazer o nosso pão de cachorro quente. Você pode também fazer pão de hambúrguer com essa massa, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos fazer a esponja. Então aqui eu já vou colocar a farinha. Lembrando que os ingredientes, né, a quantidade estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Agora a água. A água eu gosto de utilizar sempre ela morninha, tá? Aquela água de leitinho de bebê. Não pode ser água quente. Se você estiver num lugar quente, não precisa aquecer a água, tá bom? Dá uma bela misturada, a farinha com a água, dissolva bem. Não deixe, evite deixar grãos de farinha, né? O importante é que você utilize a farinha, ela já toda peneirada, tá? Desde a hora que você for fazer a sua esponja até a hora que você for colocar a farinha na massa. E agora nós vamos acrescentar o fermento biológico seco, tá? Desse saquinho que você compra em supermercado. Eu gosto de utilizar o saco maior, porque vira e mexe eu tô precisando mesmo. Mas se você não encontrar, utilize aquele individual. Você vai utilizar pouca quantidade, são só 5 gramas para essa receita, tá bom? Essa receita rende 6 pães de cachorro quente, ou 8 pães de hambúrguer. Aí vai depender da quantidade que você quer, né? Do peso do pão que você quer fazer. Isso é quem determina, é você. Você vai olhar lá a quantidade e vai falar assim, ah, posso dividir por 5, eu posso dividir por 6, né? Aí você determina. Cubra e deixa então, deixa eu dar uma pausa aqui, você deixa então fazer a esponja aí. Como você vai utilizar uma água mais morninha, pode deixar 15 minutos, ok? 15 minutos, ela vai estar ativada, cheia de bolinha. E agora nós vamos acrescentar então açúcar. Eu usei o açúcar demerara, mas você pode utilizar o açúcar que você tiver na sua casa, tá? Não tem problema. E todas as vezes que você acrescentar um item, mexa, né? O açúcar, como ele é demerara, então eu mexi um pouquinho mais para ele dissolver melhor, tá? Mas sempre que você acrescentar algum ingrediente, dá uma mexida, tá bom? Agora eu vou acrescentar a água, o leite, desculpa. Leite morno também. Essa é uma receita que eu fiz com o líquido todo morno. Olha lá, tá vendo que eu sempre dou uma bela misturada? Um ovo, o ovo em temperatura ambiente, tá? Evite usar ovo gelado nas suas receitas, evite. Mistura bem. Se você tiver um fouet, pode utilizar. Eu não estou utilizando porque a maioria das pessoas não tem fouet. Se quiser utilizar, deixa eu dar uma paradinha aqui. Se quiser utilizar a batedeira, pode também. Faça a esponja e depois vai acrescentando e deixa sempre na velocidade mínima, tá? Cuidado para não aquecer muito essa massa. E é aquilo que eu falo sempre, quem utiliza batedeira tem a obrigação de utilizar junto um termômetro, porque a batedeira, ela aquece mais fácil a sua massa, tá bom? Vamos lá, lembrando que a massa tem que estar a 26 graus Celsius. Mais do que isso, você vai parar um pouco. Se a sua temperatura ambiente aí da sua cozinha estiver alta, coloque a massa na geladeira e depois volta a fazer o restante da receita. Bora então continuar? A farinha, tá vendo? Farinha sempre peneirada, tá, gente? Eu era para ter peneirado antes, não peneirei antes para você ver que eu sempre utilizo a farinha peneirada, sempre. Tudo que eu faço, a farinha é peneirada. O ideal é que você faça isso antes de começar a receita, tá bom? Ah, por que, Lenita? Porque essa farinha aí, tem umas farinhas que elas têm mais grumos, não é? E aí ajuda na sua sova, né? Então, faça esse processo. Eu sei que é chato, mas quem faz pão não tem disso, né, gente? Tem que fazer o processo
inteirinho e certinho. Então, lá, uma bela misturada, eu não coloquei toda a farinha, tá bom? A gente acrescenta a farinha aos poucos, porque a gente quer uma massa firme, mais úmida. Limpa sempre bem as bordas, evita de deixar farinha nas bordas. Pode utilizar o fouet até quando der. Depois, se você não conseguir mais utilizar o fouet, você use uma colher. Vou colocar o restante da farinha. Não coloquei tudo ainda, a gente sempre coloca a farinha aos poucos, coloca um pouco de farinha e misture. A mesma coisa se você estiver fazendo a batedeira, não coloque tudo, coloque aos poucos, porque eu não sei qual é a farinha que você está utilizando aí, eu não sei quanto de hidratação a sua farinha aguenta, tá bom? Por isso que a farinha é sempre aos poucos, sempre. Agora eu vou colocar o sal. O sal ajuda a dar a estrutura e ajuda a dar o sabor, tá bom? Misturo bem, sempre misturando bem. Agora eu vou meter a mão na massa, que já não tá dando para fazer com a colher. Tire todos os anéis, tire todas as alianças. Tente sujar apenas uma mão, a outra você deixa livre para girar o bowl e para pegar os demais ingredientes, tá bom? Deixa para sujar a segunda mão, né? A outra mão só quando for fazer a sova de verdade, que você não vai mais acrescentar ingrediente nenhum. Preste bem atenção. Estou dando uma leve sovada, ainda vai entrar mais ingredientes por aí. Ó, tirei toda a farinha do meu bowl. Raspa tudo, tira tudo, aproveita, não desperdiça nada. Um pouquinho de farinha na mesa. Vou dar uma leve sovadinha. Só para agregar essa farinha que já está na minha mesa. Tá vendo que ela ainda tá uma massa pegajosa e ainda tem que entrar aí a manteiga que eu não coloquei, né? A manteiga a gente sempre coloca aos poucos e por último, tá bom? Sempre, porque é ela que deixa o seu pão macio, né? Esse pão aí de cachorro quente, pão de hambúrguer, o pão macio é a manteiga. Mais um pouquinho de farinha na mesa. Agora, ó, a manteiga, eu sempre coloco em 3 partes, tá? Eu coloco em 3 vezes. Ó, olha bem como é que eu estou fazendo com a massa. Você vai parecer que vai dar errado, ela vai grudar muito, mas continua o processo. Observe, continua, continua. Ainda tem um pouco de farinha para ser acrescentado, tá? Lembrando que a farinha a gente só termina de acrescentar na terceira vez que eu colocar a minha manteiga. Uma sova, mais um pouquinho de farinha. Parece que vai dar muito errado, gente, mas não dá. Dá certinho, tá bom? Confia no processo. Pode confiar que dá certo. Esse pão eu vendo para hamburgueria aqui em Vitória. É essa massa aí mesmo.
Raspa toda a manteiga, toda a margarina. Pode ser margarina? Pode ser margarina. Pode ser manteiga? Pode ser manteiga. Pode ser óleo? Não. Pode ser banha? Pode. Óleo não pode. Nem azeite, tá? Que a gente precisa da estrutura e da maciez da manteiga e margarina. Ou da banha, de repente, tá? Óleo não. Agora, a gente termina de acrescentar a farinha, vai acrescentando aos poucos, lembre, né? Você quer uma massa úmida, mas que não seja pegajosa, tá bom? Lembra sempre disso. Vai dando uma leve sovada. Olha. Sempre tente agregar toda a farinha que você colocar na mesa, sova e depois você coloca mais farinha, se for o caso, tá bom? Ó como é que ela já mudou um pouco a estrutura e ela já tá ficando um pouco mais firme. E veja, eu sempre cato toda a farinha que está na minha mesa. Isso é importante, gente. Não utilize farinha demais, que ela vai ficar massa seca e vai ficar um pão ruim. Olha lá, ó. Ó, ela tá macia e quase já não tá grudando na minha mão. Olha lá. Tá vendo? Utilize, ó, veja só como é que eu estou fazendo. Eu utilizei a parte de baixo da minha mão apenas. Eu faço bolas, né? Giro na mesa com força. Isso aí é força. Eu estou imitando o que uma batedeira faz. Pronto, ó. Tá quase no ponto de véu. Mais um pouco de sol, você vê que essa massa ela fica um pouco grudando sim, mas ela não pode grudar na sua mão. Ah, se ela começar a grudar na sua mão, para um pouco a sova, deixa na geladeira 5 minutos e volta, certo? É assim que a gente faz, não precisa sovar os 15 minutos direto, porque se tiver um dia quente e leva muita manteiga, essa manteiga ela vai aquecer e vai modificar a estrutura da sua massa. Então você para um pouco, deixa lá na geladeira e volta a fazer a sova. A geladeira, gente, essa pausa na sova resolve muita coisa, muito problema. Olha lá, agora eu vou colocar, ó, um pouco grudando na minha mão, mas não tem problema. Eu vou colocar agora para fazer a fermentação. Deixa eu parar aqui. Ah, Lenita, quanto de fermentação? Não sei como é que está aí na sua casa, não sei qual é a temperatura, até dobrar de volume, tá? Vigia lá depois de 40 minutos, dobrou? Continua, não dobrou? Espera mais um pouco, tá bom? Ó, você tem que apertar, vou parar. Eu apertei e ela demorou a voltar. Então, quer dizer que já está pronta para eu fazer os meus moldes, né? Para fazer a modelagem. Então, como é que você vai saber? Aperta lá e se ela demorar para voltar, tá na hora então de prosseguir com o processo. Olha lá. Eu vou pesar para saber quanto deu de massa, né? Para eu poder dividir em partes iguais. Você vê, ó, ela é uma massa que fica um pouco grudenta assim, mas não muito, tá, gente? Ó, ela não gruda na minha mão se eu manusear rapidamente. Pronto, já pesei. Pode polvilhar um pouco de farinha, não tem problema, tá? Mas veja, eu não coloquei nada e ela tá grudando um pouquinho sim, mas pode polvilhar um pouquinho de farinha. Pouca farinha, pouca farinha. Acho que eu fiz 90 gramas. 90 gramas eu fiz.
Acho que eu fiz 6,90. Não lembro agora, tá? Veja bem, vou parar. Você viu que eu abri com as pontas dos dedos, eu fiz um círculo e do círculo eu fui trazendo ao meio, né? Para fazer uma bolinha. Quer ver, ó? Prossegue, ó. Vou fazer uma bolinha e vou deixar descansar um pouquinho. De novo. Ah, esse eu acho que eu fiz o hambúrguer, gente. Se não me engano. É porque é a mesma massa, tá? Se for, eu acho que eu fiz o hambúrguer sim. Deixa eu ver. É porque a massa é a mesma, tá? Olha lá, ó. Uma leve boleada, fecha bem embaixo. Ó, na verdade não foi hambúrguer não, foi cachorro quente mesmo, tá certo. Tá certinho. Agora eu vou abrir. Eu deixei descansar ali por 15 minutos, tá bom? Porque o glúten, ele precisa voltar a relaxar. Não adianta eu mexer no glúten, formatar, né, modelar o glúten e depois fazer, eu pré-modelei e agora eu vou modelar, tá bom? Então, primeiro você pré-modela em formatos de bolinha, tá? E agora nós vamos formatar, nós vamos modelar em formato de pão de cachorro-quente. Se você não quiser fazer cachorro-quente, você não faz essa parte, você já deixa lá naquele formato de bolinha fazendo a fermentação, tá bom? Então, bora lá. Vou abrir as bolinhas. Eu tenho uma régua ali do lado para todo mundo sair do mesmo tamanho. Padrão, né, meu povo? Padrão é tudo na vida. Olha lá, ó. 22 centímetros, que tem que ter. Deu 22, você vai pegar, vir até o meio. Pega uma ponta, vem até o meio. Você vai pegar outra ponta e vai cobrir, vai dar uma seladinha ali, ó, tá vendo? Vai cobrir, fecha a pontinha, fecha a outra pontinha e vai fechar de novo, tá? Pode fechar, utilize essa parte da sua mão para fechar bem, para selar bem, para ela não abrir, tá bom? Preste atenção nessas dobras. E agora você vai cilindrar um pouquinho, só para fechar bem, para não abrir nada. A gente não pode deixar abrir, porque a gente fez ali o miolo do pão. Acabamos de fazer o miolo do pão. E aí, ó, certinho. Vamos medir. Tem que dar entre 16 e 17, tá? Centímetros. Vai lá, o próximo. Mesma coisa, preste atenção, hein? Eu vou até ficar quietinha. 22, 23 centímetros. Puxa para o meio, puxa para o meio, puxa para o meio. Pega a outra banda, puxa para o meio, puxa para o meio, puxa para o meio. Agora você vai pegar uma das partes e vai fechar de novo, ó. Fechei de novo. Fechei de novo. Pode usar também os polegares. Fecha bem. Uma leve cilindrada, só para fechar bem, selar bem.
E agora, meça para ver se tá lá. 16, 17. Tá lá. Fiz 4 nesse, mais 2 no outro. Fiz 6, tá bom? Então, deixa 2 dedinhos, parei, deixa a distância aqui, ó, 2 dedinhos ou 1 dedinho e meio. Por quê? Porque esse pão vai para fermentação, ele vai crescer. E no forno ele também cresce um pouco, tá? Bora. Deixa lá fermentando. Ah, Lenita, quanto tempo? Até dobrar de tamanho, né, meu povo? Vocês já sabem disso. Dobrou de tamanho, pré-aquece o forno a 220 graus, 230 graus. Pré-aquece o forno, 15 minutos, 20 minutos. E aí você coloca esse pão para assar. Vamos passar ali em cima um leite com açúcar, tá bom? Nós vamos passar em cima um leitinho com açúcar e colocar no forno. Não mostrou eu pincelando, mas eu pincelei, tá? Leite com açúcar. Tá lá, ó, como ele fica. E de novo, nós vamos pincelar agora uma manteiga ou margarina, né? Pincela, assim que sai do forno, você já pincela, tá? E você vai cobrir e esperar 5 minutinhos. Depois você descobre, né, do pano de prato e coloca para resfriar na grade que você tiver. Seja a grade que resfria mesmo, seja a grade do seu fogão, tá bom? Isso é importante para não deixar a casca dura. Essa pincelada. Olha lá, eu cobri e deixei 5 minutinhos só. Olha como é que ele fica lindo. E fica uma delícia, gente. Esse pão vale muito a pena. Ó, fofinho, ó. Ele já tá na grade, ó, do meu fogão, esfriando. Ó. Fica uma delícia. Faça que você vai ver, tá bom? Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.